DNA, o meu microambiente, ele vai ficando cada vez mais com danos. Então, eu preciso de mais NAD para consertar cada vez mais. Então, se eu preciso de mais NAD, menos NAD vai ficando disponível. Ou seja, menos NAD, menos estímulo proteico. Então, eu preciso recuperar a quantidade de NAD para que eu também tenha um resultado ideal. E esse NAD ele vai sendo consumido por CIRT1, CIRT3, CIRT6, CD38, PARP, pela transformação aqui na via de recaptação de NAD, de NMN, ou seja, à medida que eu vou envelhecendo, eu vou consumindo mais NAD, porque eu preciso consertar, né, o envelhecimento para que as minhas células funcionem melhor. Outra pergunta que eu recebo muito: quando começar a regenerar? Que idade começar a regenerar? Se você for olhar para a ruga, né, se você for olhar para o meio externo, você vai começar a regenerar quando a primeira ruga estática começa a aparecer. Quando a paciente começa a se queixar, eu estou com hiperatividade muscular, já estou ficando com rugas aparentes. A minha região da pálpebra está ficando ruim. A mulher, ela se queixa muito da pálpebra. Então, quando ela, mesmo jovem, começa a se queixar da pele da pálpebra, você já tem que começar a regenerar essa pele. Depois dos 30, para mim, toda paciente já deveria fazer ali algo regenerativo por prevenção. Mas se não incomoda ela ainda e ela quer saber quando começar a tratar, quando as rugas estáticas começarem a aparecer realmente. Agora, nós vamos entrar em um protocolo, um dos protocolos que eu desenvolvi para nos ajudar no tratamento regenerativo dessas peles, que é o protocolo Alive. O protocolo Alive ele já existe há anos, já é uma técnica validada. Por que é uma técnica validada? É um protocolo validado, porque ele é feito por muitos profissionais, não é feito só na minha clínica. E esses profissionais conseguem resultados no consultório. O protocolo Alive é um dos produtos mais vendidos na Victa. Isso é outro sinal para mim, é um sinal que realmente algo que eu acreditei está funcionando no consultório de outros profissionais. E aí é lógico, como eu disse para vocês, eu fui estudando e fui evoluindo e fui achando novos ativos. Eu quis aumentar a carga de NAD nesse protocolo Alive novo e colocar também o Proxilane, que é outro ativo muito falado no meio da estética. Por isso que é o novo protocolo Alive, porque tem mais ativos ali dentro agora. E para quem não conhece, o que é o protocolo Alive? O protocolo Alive nada mais é do que um Skin Buster regenerativo. O nome Skin Buster, todo profissional da estética já conhece. Só que existe o Skin Buster, que ele hidrata a pele, né? Ele preenche parcialmente ali ruguinhas finas e ele hidrata essa pele. Está tudo bem, isso já está ótimo. Mas agora nós temos Skin Buster com ativos sinalizadores, que nós damos o nome de Skin Buster regenerativo. Então é uma estratégia. Você pega o Skin Buster que já existia e adiciona ativos regenerativos ali dentro que funcionam realmente. Essa técnica, o protocolo Alive, ele pode funcionar individual para muitos pacientes, pacientes mais jovens e pacientes que já completaram todo o seu tratamento. Então o protocolo Alive ele vai ajudar na durabilidade e o protocolo Alive ele pode fazer parte do tratamento combinado no consultório para a camada 1. Skin Buster é tudo igual? Não. Não, Skin Buster não é tudo igual. Skin Buster tem Skin Buster que hidrata, tem Skin Buster que ajuda no reparo, que ajuda na regeneração. Água ajuda a ali hidratar a pele, melhora a pele, mas não melhora totalmente a função celular. Então eu preciso melhorar a aparência dessa pele, como eu disse para vocês, né, que é isso que o paciente quer, melhorar a aparência, mas também atuar de uma forma biológica. Então, Skin Buster não é todo igual. O protocolo Alive, ele avançou realmente na técnica.
Então, antes eu fazia outra técnica, hoje eu já faço outros tipos de técnicas usando o protocolo Alive dentro. Uma paciente com uma pele fina, mais envelhecida, como essa aqui, eu terei que fazer o protocolo Alive. Ele vai ter que fazer parte do combo de tratamentos que eu irei vender para essa paciente. Então, o protocolo Alive, ele não vai só hidratar, ele vai mexer na biologia celular, ele vai reprogramar esse ambiente celular, melhorar a matriz e vai preparar a pele para outras terapias, tanto superficiais como terapias profundas. E uma região que precisa fazer protocolo Alive é essa região na lateral da pálpebra, que o Botox sozinho, a toxina sozinha, não vai resolver e o paciente não vai ficar satisfeito. O Alive, gente, ele não compete com outros tratamentos, então a gente precisa parar de pensar o seguinte, a gente precisa evoluir. O paciente vai sentar na sua frente e vai te perguntar, ele vai resolver o meu problema? Depende, ele não vai resolver sozinho tudo. O paciente, ele precisa entender que se ele tiver um grau avançado de envelhecimento, ele precisa investir em várias terapias combinadas para tratar ali a camada 1. Vai desde um protocolo, junto com o Exo Reset, com o Exocol e o protocolo Alive. Então, o Alive, ele não tem que competir com o outro. É melhor um bioestimulador ou um Alive? Ele não está competindo. Os dois juntos, eu terei um resultado melhor. Agora, se o meu paciente tem rugas estáticas, pele fina, envelhecida, e eu tiver que escolher começar por um bioestimulador ou pelo Alive, eu vou começar pelo Alive, tá? O ideal é fazer tudo junto, tudo ali em um mesmo momento. Eu vou trazer alguns resultados aqui para vocês, para a gente entender que peles necessitam do protocolo Alive. Olha, peles finas, peles que eu pego, vejo que ela tem uma mobilidade, que ela não tem uma elasticidade tão boa. Essa pele, junto com o bioestimulador, eu terei que fazer o protocolo Alive para ter um resultado melhor, diferenciado. O que é? Então, o meu protocolo Alive, ele é um Skin Buster regenerativo. E que peles necessitarão desse Skin Buster regenerativo? Qualquer pele que precisa tratar flacidez, rugas estáticas. Eu posso preparar essa pele para receber o meu bioestimulador, o meu laser, ou eu posso fazer tudo no mesmo dia. O que é um Skin Buster? Eu falei para vocês que nem todo Skin Buster é igual e que o Alive é um Skin Buster regenerativo. Então tá, então o que é o Skin Buster? Skin Buster nato. Ele é um potencializador injetável, ou seja, ele vai preencher aquela pele ali por um certo momento e ele vai sinalizar para as células quiescentes que elas precisam trabalhar novamente. O plano de aplicação do Skin Buster é muito superficial. Eu vou colocar ali ele dentro da derme. Uma parte fica na epiderme, mas eu vou colocar ele dentro da derme. O que ele vai fazer? O Skin Buster nato, puro, tá? Aquele de ácido hialurônico. Ele vai causar uma distensão mecânica. Essa distensão mecânica vai dar uma sinalização para o meu fibroblasto, para as minhas células, e essa sinalização será conduzida como um acordar para essa célula quiescente, que é o que nós chamamos de mecanotransdução, e aí eu tenho uma sinalização ali. Então, ele vai melhorar o envelhecimento, reduzir rugas estáticas e ajudar no fortalecimento da matriz. Existem vários tipos de busters no mercado. Então, eu tenho buster só com ácido hialurônico, eu tenho buster com PDRN, eu tenho buster com plasma, com fatores de crescimento, exossomos, a toxina botulínica. Se você fizer o microbotox, por exemplo, ele é um buster. Se eu fizer ele mais superficial, os peptídeos são considerados. Então, tudo que eu impulsiono, que eu melhoro a pele, que é feito mais superficial, é um buster, né? Regenerativo, principalmente quando você faz na técnica de mecanotransdução. Agora, eu expliquei para você o que é um Skin Buster. Eu posso melhorar esse Skin Buster? Posso. Eu posso deixar ele regenerativo.
Mas o que é regeneração? Regeneração nata, regeneração lá no Aurélio. Regeneração é quando eu recupero totalmente a função e a parte fisiológica de um tecido, totalmente. Então, se eu tive um corte e esse tecido recuperar totalmente esse corte, é regeneração. Se eu cortei o meu braço e nasceu um novo braço, isso é regeneração. Eu recuperei totalmente a parte funcional, estrutural e funcional desse tecido. Só que no ser humano, ao pé da letra, isso não existe, tá? A regeneração, ela precisa ser total para ser classificada como regeneração. Mas, gente, depois que nós nascemos, não existe regeneração total. Mas o que aconteceu? A medicina regenerativa trouxe esse nome, trouxe esse codinome, como, por exemplo, o bioestimulador. O bioestimulador, a hidroxiapatita, o PLLA, ele não vai só estimular colágeno, mas a classificação dele é o quê? Bioestimulador. Então é um codinome, é um nome ali que foi dado para que o paciente entendesse melhor, como regeneração também, como estética regenerativa. O que nós fazemos no nosso paciente nada mais é que um reparo mais fisiológico possível. Só que os médicos, quando eles foram escrever lá no início sobre medicina regenerativa, o que eles queriam dizer? Eu quero ter um procedimento, eu quero ter algo, eu quero ter um andaime, eu quero ter um hidrogel, eu quero ter algo aqui que faça uma estrutura parecida com uma regeneração total. Então, por isso o nome medicina regenerativa. O que seria o reparo? Reparo, então, como nós sabemos, eu tenho um processo inflamatório na nossa pele, eu tenho um corte, reparo assim, ao pé da letra, tá? Eu tenho um corte e aí eu vou ter uma sinalização para fechar essa ferida. E aí eu tenho vários momentos que irão acontecer até o fechamento dessa ferida. Então eu tenho ali o processo inflamatório, o processo proliferativo e a remodelação. Esse é o reparo. O reparo, ele pode ser o mais fisiológico possível, ou seja, voltar à parte funcional quase que total desse tecido, mas nunca total, ou esse reparo pode ser fibrótico, que é quando eu tenho uma leve alteração ali da arquitetura tridimensional do meu tecido. Eu fecho a ferida, mas eu vou ter ali uma parte fibrótica. E aí essa parte fibrótica pode ficar bem visível, como por exemplo, tem uma cicatriz hipertrófica e tem um queloide. Quando nós fazemos tratamento de estímulo de colágeno no consultório de peeling, o que nós queremos? Um reparo o mais fisiológico possível. E o que seria o mais fisiológico possível? Segundo a medicina regenerativa, chegando quase que a uma regeneração. Então foi daí que surgiu o nome medicina regenerativa. Mas o que nós fazemos nada mais é que um reparo o mais fisiológico possível no nosso consultório, tá bom? Então, olha, quando eu faço um reparo, quando nós falamos em reparo, eu vou restaurar a função, o modo funcional, mas eu nunca consigo restaurar com fidelidade, quando essa célula era jovem. Então, eu tenho sempre uma alteração estrutural, eu vou perder folículo piloso, eu vou perder glândula sebácea, eu vou perder glândula sudorípara. Isso a olho nu, a gente não consegue enxergar, mas acontece, tá? E o que seria, então, a regeneração? Como eu disse para vocês, regenerar é recriar um tecido funcional. O mais parecido com um tecido jovem, melhor que um reparo fisiológico, vou dizer assim, melhor que um reparo fisiológico, por isso o nome regeneração, mas ao pé da letra, essa regeneração não acontece, tá bom? Então, regeneração é o processo pelo qual o tecido danificado é restaurado de modo que a estrutura, a funcionalidade e tanto que possível a arquitetura original sejam reconstruída. Isso inclui reativação de células tronco, progenitores, proliferação, diferenciação da matriz extracelular e restauração de uma microarquitetura, ou seja, restaurar todo esse microambiente celular. Na regeneração, quando eu faço regeneração, né, a medicina regenerativa, eu tenho ali, eu vou avançar, eu não vou ter aquela parte tão inflamatória de um reparo.
Então, eu pulo aquela parte muito inflamatória e já vou conduzindo para a parte de proliferação e remodelação. Recuperação, então vamos lá de novo, tá? Por quê? Porque aqui nós somos estudiosos pesquisadores. Recuperação total do tecido humano existe? Não, ainda não. Não existe. A recuperação total do tecido humano seria a regeneração ao pé da letra, como está lá no Aurélio, tá bom? Não existe, mas o que nós queremos é tentar nos aproximar de um tecido mais jovem possível, sinalização jovial. Recuperação total de tecido humano é o futuro, ou seja, sinalização muito parecida com a jovial é o futuro? É o futuro, é o que nós pesquisamos, é o que a medicina regenerativa pesquisa, é o que a estética regenerativa, que é uma sub-área da medicina regenerativa, vem conduzindo. Vou além. A nossa estética regenerativa, ela associa a medicina regenerativa com a medicina da longevidade. Então, essa associação é esse casamento aqui que nós vamos levar para o tratamento de pele. Então, o que seria a regeneração no tratamento de pele? No tratamento de pele, tá? Regeneração em tratamento significa estimular processos que façam a pele ou tecido ou retornar ou aproximar as características de um tecido saudável mais jovem, matriz mais organizada, um microambiente celular revitalizado. Nós nunca iremos substituir todo o tecido por uma função jovial total. Nós vamos tentar chegar o mais próximo. Nem sempre teremos regeneração total no sentido mais estrito da palavra. Então, a estética regenerativa ela tem que ser entendida como uma sub-área da medicina regenerativa, onde nós vamos pegar células que estão lentas e reativar, que são as células quiescentes. Nós vamos pegar um tecido, um microambiente senescente, levar uma sinalização mais jovial para esse tecido senescente, reativar vias biológicas joviais. É isso que a estética regenerativa faz. Gente, isso nós já fazíamos, desde quando eu comecei nós já fazíamos isso. Mas o que mudou, como eu disse para vocês lá no início? O entendimento. Nós entendemos mais dessas vias, nós entendemos mais de genética, epigenética, alguns ativos novos surgiram no mercado. Então nós vamos, visar ali os tecidos que foram danificados pelo envelhecimento. Ponto. É isso que nós vamos fazer. E o tratamento, ele pode ser um reparo fibrótico, ou ele pode ser um reparo fisiológico, ele pode ser muito bem fisiológico, muito bem feito, chegando próximo da regeneração, mas ele nunca será totalmente regenerativo. Então, nós saímos de um momento na estética que nós paramos de falar que o nosso tratamento era um reparo e nós começamos a falar que o nosso tratamento é regenerativo porque nós conhecemos melhor essas vias, tá? E quando nós conseguirmos extrair fielmente apenas exossomos humanos para colocar, no nosso tratamento, aí sim nós teremos uma regeneração muito boa, tá? Aí nós falaremos realmente de estética regenerativa. Não temos ainda, ninguém conseguiu extrair assim 100% apenas exossomos autólogos, mas estamos caminhando para esse momento. Então a estética tradicional vai corrigir volumes e nós precisamos tratar, corrigir volume, melhorar a flacidez, nós precisamos disso tudo, mas nós precisamos integrar também a estética regenerativa, melhorar a qualidade de pele para que os nossos tratamentos fiquem completos no consultório. E dentro da estética regenerativa, nós temos pilares regenerativos. Ou seja, eu posso fazer estética regenerativa usando células, ou seja, células tronco. E isso a medicina regenerativa estuda muito, mas nós não podemos trazer isso para a estética regenerativa ao pé da letra. Isso ainda não está bem formulado, bem formatado, mas já existem pesquisas, já existem estudos. E o que nós descobrimos também? Isso, na verdade, é a parte que estuda doença, que é muito mais avançada que a nossa parte.
que as células-tronco, elas carregam tanto informações boas como ruins. Qual é a parte boa da célula-tronco? O exossomo. Então, por que não pegar e estudar melhor o exossomo? Então, o nosso futuro é esse. Células scaffolds, que são, por exemplo, os nossos bioestimuladores. Eu preciso ter uma estrutura. Quando eu quero reorganizar o microambiente celular, eu preciso ter ali uma estrutura. Eu preciso ter algo para ancorar, né? Para que a minha célula migre, para que a minha célula fique ancorada, para eu ter uma mecanotransdução também. Então, eu posso ter uma mecanotransdução na pele, na derme, eu posso ter uma mecanotransdução lá no meu tecido subcutâneo. Na pele, eu consigo com Skin Buster. E lá no tecido subdérmico, no tecido subcutâneo, eu consigo com bioestimulador, eu consigo com ácido hialurônico. O terceiro pilar da estética regenerativa são os sinais celulares, né? Então, ali eu tenho fatores de crescimento, eu vou ter precursores de NAD para me ajudar. Eu tenho exossomos, que são vesículas extracelulares, aí tem exossomos humanos, vegetarianos, exossomos bacterianos. Eu tenho polinucleotídeos e polidesoxirribonucleotídeos hoje no mercado. Eu tenho peptídeos e neuromoduladores, eu tenho sinais lipídicos. Então, assim, o que nós usamos mais hoje na estética regenerativa na estética, né, de consultório, são os scaffolds e os sinais celulares. Quanto mais sinais celulares eu tiver de uma forma certeira, melhor será o meu resultado. Então, por isso que o protocolo Alive é um Skin Buster regenerativo, tá? E qual a diferença, então, do Alive antigo para o Alive novo? O Alive antigo era um Skin Buster já regenerativo, eu já tinha muito resultado, e o Alive novo é um Skin Buster mais regenerativo. Eu tenho mais booster de NAD, eu tenho outros ativos que estão ali dentro desse Alive. Eu tenho usado o Alive novo já tem uns 8 meses. Eu aqui na minha clínica e lá no curso. Então, todos esses resultados que eu tenho postado para vocês nos últimos meses são resultados com o protocolo Alive novo já, tá? E os resultados melhoraram, por isso que eu estou aqui para ensinar para vocês. Então, o que modificou? Os ativos sinalizadores, como eu disse para vocês, é o que nós estamos evoluindo. Né? O que nós fazemos hoje nada mais é do que um reparo fisiológico com mais ativos regenerativos, e a técnica também mudou. Eu fui evoluindo com a técnica do Alive, vendo regiões que eu podia misturar esse Alive com toxina, então que nós chamamos de toxina regenerativa, como testa, glabela, região dos olhos, código de barras. Então é um Alive com várias subtécnicas. E essa é a caixa nova do Alive. Dentro vem 2 seringas e 4 ampolas. Então eu consigo fazer 2 sessões. Vamos lá. Quantas sessões no mínimo eu tenho que vender para o meu paciente? 2 sessões. Por isso vem 2 seringas ali dentro. Não adianta vender apenas uma sessão. Uma sessão nós só iremos vender para o paciente jovem, para o paciente que mora fora, mora em outra cidade. E aí depois eu falo mais a fundo para vocês o intervalo dessas sessões, quantas vezes por ano o paciente precisa fazer. Tudo isso eu vou dar assim de forma bem didática para vocês. Por exemplo, essa pele precisa de protocolo Alive. Então, uma pele que vai precisar do bioestimulador, vai precisar do protocolo Alive, vai precisar de um peeling, do protocolo, do Exocol, do Exo Reset. Mas aqui é só para mostrar para vocês que é uma pele que eu não posso deixar de fazer o Alive no meu tratamento. Principalmente aqui, ó, onde eu tenho rugas profundas. Outra paciente que vem em tratamento, olha, agora ela vai para a 2ª sessão do Alive e aqui na região dos olhos, nós fizemos a toxina regenerativa. Fiz a toxina regenerativa e fiz o protocolo também e fiz o Exo Reset também. Olha, o paciente fez toxina regenerativa e o protocolo no rosto todo. Nessa aqui eu nem fiz o protocolo Alive na face toda. Fiz para vocês o que eu estou falando. Para quem não conhece o protocolo é a minha técnica com peelings.
Então, eu fiz o protocolo, fiz o Alive regenerativo e fiz a toxina na mesma sessão. Aqui tem biorreconexão, que é a minha técnica também para bioestimulação, biorreconexão, protocolo Alive, protocolo e depois o Exo Reset. Mas é um tipo de pele que eu não ficaria sem a Alive de jeito nenhum nessa pele. Aqui é uma paciente que ela não fez o protocolo, não fez peeling, não fez nada disso. Ela fez a toxina, fez o protocolo Alive, fez a primeira sessão de Exo Reset. Esse resultado é de uma sessão de Exo Reset e uma sessão de Alive. É isso que eu quero que vocês aprendam. Se vocês aprenderem isso aqui, toxina, protocolo Alive, Exocol, Exo Reset, para começar no consultório a tratar a pele ou para impulsionar já o que vocês fazem no consultório, o resultado de vocês assim vai voar. Então esse curso é para isso. Olha de perto. Aqui, olha, ela ia para a segunda sessão de protocolo Alive, ou seja, o resultado vai melhorar mais ainda. O que eu acredito, como eu disse para vocês lá no início, são terapias combinadas. Terapias combinadas para você entregar resultado e terapias combinadas para você melhorar o faturamento no seu consultório. Não tem nada melhor do que melhorar o faturamento e dormir tranquila, sabendo que você entregou um tratamento para esse paciente. E as terapias combinadas, eu falo de terapias combinadas na camada 1, que é o que nós vamos aprender nesse curso, mas também associar a camada 1 com terapias combinadas nas outras camadas, principalmente aqui no retináculo cutis. Retináculo cutis fica para outro curso, tá? Que é algo que nós temos que entender mais profundo para lifting na face. Financeiramente, o que muda? Olha só, eu disse para vocês que, além de entregar resultado, eu consigo agregar mais valor por sessão. Eu tenho menos retrabalho, o paciente percebe mais o resultado quando eu associo terapias. O paciente, gente, ele quer ver a pele melhor. Ele quer ter um plano completo de tratamento. Ele quer que você venda um protocolo fechado para ele. Eu aprendi isso na minha vida, ali no consultório. Ele não quer, hoje nós vamos fazer um protocolo Alive. Não. Hoje nós vamos fazer uma toxina, um protocolo Alive e um Exo Reset. Nessa primeira sessão. Daqui 20, 30 dias você vai voltar, nós vamos fazer a segunda sessão de Alive e a segunda sessão de Exo Reset. Depois desse primeiro combo, nós vamos te reavaliar para ver se você precisa ou não fazer um segundo combo. E o que vai determinar é a resposta da sua sessão, é a resposta celular, principalmente das suas células quiescentes. Pronto, falando com autoridade, falando a verdade para o paciente, sem enrolar o paciente. Ele quer que você entregue resultado, que você seja real com ele, que você fale a verdade e que você dê, primeiramente, essa previsibilidade do primeiro combo. Esse primeiro combo você vai fazer isso. Depois nós vamos sentar e te reavaliar. O profissional que atende, que faz vários procedimentos no mesmo dia, ele cresce. Foi assim que eu cresci, foi ali fazendo terapias combinadas no consultório. Você consegue entregar mais resultado, você consegue melhorar o faturamento do seu procedimento ali, você fica mais feliz, o paciente fica mais feliz e você fideliza o paciente no seu consultório. Olha, como eu disse para vocês, tratar a camada 1 é essencial. Tratar a camada 1, tanto para quem gosta de tratar pele, como para quem gosta de fazer full face, para quem gosta de fazer outros tipos de tratamentos, tratar a camada 1 de uma maneira mais tranquila é essencial. E o que eu quero entregar para vocês aqui hoje é essa tranquilidade. Eu posso integrar esse tratamento aos meus outros tratamentos, ou eu posso preparar essa pele para receber mais tratamentos e essa pele responder melhor. Bom, essa primeira aula, nessa aula, é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Que o Alive evoluiu, sim. Hoje eu consigo entregar um resultado melhor. Quanto mais eu estudar sinalizações celulares e conseguir trazer esses ativos para os meus protocolos, eu vou trazer.
E por que eu gosto de desenvolver os meus produtos e os meus protocolos? Porque eu estudo tanto, tanto, tanto. Quando eu chego no mercado e não vejo nada do que eu estudei, isso me irrita muito, tá? Porque eu sei que eu posso entregar melhor para o meu paciente. Então, agora no protocolo Alive eu consigo entregar um resultado melhor. E aí, eu resolvi fazer uma aula totalmente nova de Alive. Totalmente nova, falando de todos os ativos novos, falando quantas sessões eu vou precisar, como que eu vou vender isso para o paciente, como que eu vou associar isso com outras terapias na mesma sessão. Então, hoje eu consegui citar para vocês, abrir caminho, né, um caminho aí para vocês no consultório. Mas, ao pé da letra, técnica por técnica, eu decidi fazer um curso extenso, mais extenso para vocês, onde eu vou falar mais sobre estética regenerativa. Vou ensinar o protocolo Alive em pápulas e micropápulas. Não são todos os pacientes que eu posso fazer em micropápulas, tá? Vou ensinar toxina regenerativa, ou seja, misturar toxina com a Alive para algumas regiões, olhos, glabela, testa, código de barras. Sabe quando você faz a toxina e ainda sobram aquelas linhas fininhas na testa? Então, é para isso que serve a toxina regenerativa. Vocês terão como bônus nesse curso do Alive, porque o curso é do Alive, o Exocol e o ExoReset também. Por quê? Porque eu entendo realmente que se você associar a toxina, o protocolo Alive, o Exocol ou o ExoReset na mesma sessão, seu resultado vai ficar muito bom. E aí, gente, eu vou ensinar, né, qual a diferença do Exocol para o ExoReset, quando fazer um, quando fazer o outro. Vou ensinar a associar terapias para ter um resultado no faturamento. Vou ensinar vocês cobrarem, o quanto cobrar de cada procedimento e ter um posicionamento, falar mais, né, como explicar para o paciente. Eu sempre dou aula falando e demonstração. Demonstração de macropápulas, micropápulas, toxina regenerativa, associar com o Exocol e com o ExoReset na mesma sessão ou fazer de uma maneira separada ali em outro momento. Então, teremos todas essas demonstrações e o curso, ele está 12 vezes de R$ 193,40 ou R$ 1.870. E vamos fazer um sorteio para quem comprar o curso. 10 kits de Alive, ou 3 kits de Exocol, ou 3 kits de ExoReset. Então, são sorteios, são produtos diferentes. Não é que você vai ganhar isso tudo, tá bom? Então, vocês irão concorrer a 10 kits de Alive, 3 kits de Exocol, 3 kits de ExoReset, para que vocês já trabalhem, ou para quem trabalha, continuar trabalhando. Eu vou falar sinceramente, o conteúdo está imenso, a demonstração está imensa por esse valor que eles colocaram aqui. E podem ter certeza que vocês irão sair do curso, assim, sem dúvidas de como aplicar o Alive, como fazer, como não fazer, porque eu recebo tantas dúvidas de pessoas que não fizeram o curso de protocolo Alive, só compram o produto, injetam e nem sabem vender, explicar para o paciente quando fazer em pápulas, quando fazer em micropápulas, quando tem complicações, o que fazer. Aí manda mensagem para a Victa, para o farmacêutico da Victa ajudar. O farmacêutico não vai entender do produto, quem entende, né? Nós entendemos o produto.